Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 30 de dezembro a 5 de janeiro, que tem o seguinte tema: Elimine suas dúvidas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos melhor o nosso estudo da Sentinela e assim louvar o nosso grandioso Deus Jeová e também fortalecer a fé de nossos irmãos. Nesse vídeo nós estaremos preparando, como dito, o estudo da Sentinela, estudo 43, que tem o seguinte tema: Elimine suas dúvidas. O texto base de nossa consideração será o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 21. Certifiquem-se de todas as coisas. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Eliminar dúvidas que poderiam atrapalhar nosso serviço a Jeová. Então, antes de iniciarmos, já gostaria de incentivar a todos a se inscrever no canal, ativar o sino. Compartilhe as informações com outras pessoas, caso você possa. Deixe o seu like. E se você puder contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos e depois obtendo a resposta. Então, parágrafo 1 e 2. De vez em quando, todo mundo tem dúvidas. Por exemplo, imagine um jovem que se pergunta se Jeová se preocupa de verdade com ele. Por causa dessa dúvida, ele talvez ache que não deve se batizar. Pense também em um irmão que, no passado, decidiu por uma carreira. Agora ele ganha apenas o suficiente para as necessidades básicas da sua família e fica na dúvida se tomou a decisão certa quando era mais novo. E imagine uma irmã idosa que não tem mais a mesma energia de antes. Pode ser que ela fique desanimada porque não consegue mais fazer o que fazia no passado. Talvez você já tenha tido alguma destas dúvidas. Será que Jeová realmente se preocupa comigo? Será que valeu a pena ter feito sacrifícios para servir melhor a Jeová? Será que eu ainda sou útil para Jeová? Se não eliminarmos dúvidas como essas, isso pode enfraquecer nossa fé e podemos até parar de adorar a Jeová. Neste estudo, vamos ver como os princípios bíblicos podem nos ajudar caso tenhamos as seguintes dúvidas. 1. Jeová se preocupa mesmo comigo? 2. Será que as minhas decisões do passado foram certas? 3. Será que eu ainda sou útil para Jeová? Então a pergunta 1 e 2, parte A. Que dúvidas alguns servos de Jeová talvez tenham? Então alguns servos de Deus podem se perguntar: será que Jeová realmente se preocupa comigo? Será que valeu a pena ter feito sacrifícios para servir melhor a Jeová? Será que eu ainda sou útil para Jeová? A segunda pergunta, parte B, o que vamos ver neste estudo? Então vamos ver como princípios bíblicos podem nos ajudar caso tenhamos as seguintes dúvidas. Será que Jeová se preocupa mesmo comigo? Será que as minhas decisões do passado foram certas? Será que eu ainda sou útil para Jeová? Então precisamos sanar essas dúvidas para que não venha enfraquecer a nossa fé. Subtítulo: Como eliminar suas dúvidas? Um modo de eliminar nossas dúvidas é recorrer à palavra de Deus em busca de respostas. Se fizermos isso, vamos nos sentir mais fortes, nos aproximar ainda mais de Jeová e estar preparado para nos manter firmes na fé. Pergunta: qual é o modo de eliminarmos as nossas dúvidas? Então precisamos recorrer à palavra de Deus em busca de respostas. Somente assim nos sentiremos mais fortes, mais próximos de Jeová e com a fé forte. Leitura do 4, iniciando fazendo a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Certifique-se de todas as coisas, apeguem-se ao que é bom.
A Bíblia nos incentiva a nos certificar de todas as coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que devemos conferir se nossas dúvidas fazem sentido. Fazemos isso comparando o que pensamos com o que a Bíblia diz. Por exemplo, veja o caso do jovem que duvida que Jeová se preocupa com ele. Será que ele deve simplesmente aceitar esse pensamento e acreditar nisso? Não. Ele precisa se certificar de todas as coisas, descobrindo o que Jeová realmente pensa. Pergunta: como podemos nos certificar de todas as coisas? Então, por ler a palavra de Deus e ver se realmente a nossa dúvida faz sentido. Então, devemos ler atentamente a palavra de Deus e sanar qualquer dúvida que tenhamos. Leitura do 5. Ler a Bíblia é como ouvir Jeová. Mas para entender o que Jeová pensa sobre uma dúvida específica que temos, precisamos nos esforçar. Para começar, é preciso ler partes da Bíblia que têm a ver com a nossa dúvida. Nós também podemos usar as muitas ferramentas de estudo que a Organização de Jeová nos dá para fazer pesquisas sobre esse assunto. Além disso, podemos orar para que Jeová abençoe a nossa pesquisa e nos ajude a descobrir o que ele realmente pensa. Daí, devemos buscar princípios bíblicos e exemplos que têm a ver com a nossa dúvida ou com a nossa situação. Outra coisa que ajuda é estudar relatos da Bíblia sobre pessoas que tinham pensamentos e sentimentos parecidos com os nossos. Pergunta: como podemos ouvir as respostas de Jeová para as nossas dúvidas? Então precisamos ler a palavra de Deus, especificamente no ponto na qual temos dúvidas. Podemos usar as ferramentas que a organização nos coloca à disposição e podemos orar, pedir Espírito Santo e podemos também ler relatos de pessoas fiéis do passado. Leitura do 6. Outro jeito de ouvir Jeová é por meio das reuniões. Quando assistimos às reuniões, temos a oportunidade de ouvir um discurso ou um comentário que é exatamente o que precisamos para eliminar uma dúvida. Vamos ver agora como lidar com algumas dúvidas específicas. Pergunta: como as reuniões podem nos ajudar a eliminar nossas dúvidas? Pois quando estamos em uma reunião, podemos ouvir um discurso ou um comentário que pode ser exatamente o que precisamos para eliminar nossas dúvidas. Segundo subtítulo: será que Jeová se preocupa comigo? Leitura do 7. Você já se perguntou se Jeová realmente presta atenção em você? Quando uma pessoa se sente que não é importante, ela talvez ache impossível se tornar amiga do Criador do Universo. Parece que o rei Davi também se sentiu assim. Ele ficou impressionado de ver que Jeová prestava atenção a simples humanos. Daí, ele perguntou: ó Jeová, o que é o homem para o notares, o filho do homem mortal para prestares atenção nele? Onde você pode encontrar a resposta para essa pergunta? Pergunta do 7. Que dúvidas algumas pessoas têm? Então, algumas pessoas podem pensar que Jeová não presta atenção nelas, não se acha importante e imagina que nunca poderá ser amiga de Jeová. E também, Davi, ele teve essa dúvida e precisou também resolver. Leitura do 8. A Bíblia nos ensina que Jeová presta atenção em pessoas que talvez parecem insignificantes. Por exemplo, Jeová mandou Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos dele para ser o futuro rei de Israel. Nessa ocasião, Jessé chamou 7 dos seus 8 filhos, mas ele não chamou Davi, o filho caçula. Mesmo assim, foi Davi que Jeová escolheu. Jeová conhecia Davi e sabia que ele era, por dentro, um jovem que amava muito. Então a pergunta, de acordo com 1 Samuel 16, 6 e 7 e do 10 ao 12, o que Jeová vê nas pessoas? Então, de uma forma resumida, Jeová ele vê o coração. Leitura do 9. Pense em como Jeová já mostrou que presta atenção em você. Por exemplo,
Ele dá conselhos que se aplicam exatamente ao que você precisa. Isso prova que Jeová te conhece muito bem e sabe do que você precisa. Ao colocar em prática os conselhos de Jeová e ver como isso é bom, você tem ainda mais certeza de que Jeová se preocupa com você. Jeová presta atenção a tudo que você faz para servir a Ele. Ele conhece suas qualidades e por isso quer ficar perto de você. E Jeová também quer que você aceite a amizade dele. Pergunta: por que você pode ter certeza de que Jeová se preocupa com você? Pois todas as suas orientações servem diretamente para nós. Isso prova o quanto ele nos conhece e se preocupa com nós ou com a gente. Subtítulo: será que as minhas decisões foram sábias? Leitura do 10. Às vezes, uma pessoa pode ficar na dúvida se as decisões que tomou no passado foram realmente as melhores. Por exemplo, alguém talvez tenha deixado um bom emprego ou uma oportunidade de negócio para poder fazer mais para Jeová. Mas agora já se passou bastante tempo, talvez até algumas décadas. Então essa pessoa talvez olhe para alguns que fizeram escolhas diferentes e pode parecer que agora eles têm bastante dinheiro e uma vida mais confortável. Então, essa pessoa pode acabar ficando na dúvida e pensando: será que valeu a pena ter feito esse sacrifício por Jeová? Será que eu devia ter trabalhado mais para estar numa situação melhor agora? Pergunta: que dúvidas podem surgir quando pensamos nas decisões que tomamos? Então podemos talvez nos perguntar se realmente tomamos a melhor decisão no passado, quando decidimos servir a Jeová e deixar oportunidades na vida passar. Então, essa dúvida pode ser perigosa e acabar enfraquecendo a nossa fé. Leitura do 11. Se você estiver com esse tipo de dúvida, pense em como o escritor do Salmo 73 se sentiu. Ele observou algumas pessoas que não serviam a Jeová e parecia que elas eram ricas, tinham uma boa saúde e uma vida livre de preocupações. Era como se tudo estivesse dando certo na vida dessas pessoas. Ao ver isso, o salmista ficou desanimado, achando que não valia a pena fazer esforços para servir a Jeová. Ele se sentiu em dificuldades o dia inteiro. O que ele fez para acabar com esses sentimentos negativos? Pergunta: o que estava incomodando o escritor do Salmo 73? Então ele observou algumas pessoas que não serviam a Jeová e pareciam que elas eram ricas, tinham uma boa saúde e uma vida livre de preocupação. Era como que tudo estivesse dando certo para essas pessoas. Então, ao ver isso, o salmista ficou desanimado. Leitura do 12. Vamos fazer a leitura do Salmo 73, do 16 ao 18. Quando tentei entender tudo isso, fiquei perturbado, até que entrei no grandioso santuário de Deus e compreendi o futuro deles. De fato, tu os colocas em terreno escorregadio, tu os fazes cair na ruína. O salmista foi até o santuário de Jeová. Ali, num ambiente tranquilo, ele conseguiu pôr a cabeça no lugar. Ele entendeu que, apesar de aquelas pessoas terem uma vida confortável, elas não tinham nenhuma esperança para o futuro. Quando o salmista entendeu isso, ele se sentiu em paz e viu que, por Jeová em primeiro lugar, era a melhor decisão. Assim, ele ficou ainda mais decidido a continuar servindo a Jeová. Pergunta: de acordo com o Salmo 73, 16 ao 18, o que ajudou o salmista a se sentir em paz? Então foi entrar no santuário de Deus, então ali num ambiente tranquilo, ele colocou a cabeça no lugar e percebeu que essas pessoas que vivem aparentemente tranquilas não têm nenhuma esperança para o futuro. Então ele percebeu que colocar Jeová em primeiro lugar é a melhor decisão. Leitura do 13. A Bíblia também pode ajudar você a se sentir em paz. Como? Pense nas boas coisas que você tem, incluindo a sua amizade com Jeová. Lembre que quem não ama Jeová
Só tem o que este mundo pode oferecer e nada mais. A maioria das pessoas dá muito valor ao que tem e quer aproveitar a vida ao máximo, porque para elas a vida é só isso. Mas no seu caso é diferente. Além de receber muitos presentes de Jeová agora, você sabe que tem a vida eterna pela frente e vai receber bênçãos que nem sequer pode imaginar. E pense no seguinte: não dá para ter certeza de como sua vida seria se você tivesse tomado outras decisões. Mas uma coisa é certa: quem toma decisões levando em conta o amor por Deus e por outros não está perdendo nada e sempre vai ter o que realmente necessário para ser feliz. Pergunta: se você tiver dúvidas sobre decisões do passado, o que vai ajudá-lo a se sentir em paz? Então a resposta: podemos pensar nas coisas boas que temos, uma boa amizade com Jeová agora e no futuro presente maravilhoso da vida eterna. Uma coisa nós temos certeza: quando tomamos decisões demonstrando amor por Jeová e por outros, sempre estaremos tomando a melhor decisão. Subtítulo: será que eu ainda sou útil para Jeová? Por causa da idade, da saúde fraca ou de uma deficiência, alguns servos de Jeová talvez não consigam fazer tanto quanto no passado. Alguns acabam ficando na dúvida se Jeová ainda dá valor ao que fazem. Talvez eles se perguntem: será que eu ainda sou útil para Jeová? Pergunta: que dúvida alguns têm e por quê? Então alguns ficam na dúvida se Jeová ainda dá valor ao que fazem. Então esse sentimento vem pelo fato de não conseguirem fazer mais como antes, devido a uma doença ou idade avançada. Leitura do 15. O escritor do Salmo 71 tinha esse tipo de preocupação. Tanto é que ele orou a Jeová: não me abandones quando me faltarem as forças. Apesar de fraco, ele continuou confiando que, se continuasse leal, Jeová sempre o apoiaria e o guiaria. Com o tempo, ele aprendeu que Jeová fica feliz quando seus servos fazem o melhor para servi-lo, mesmo que não seja tanto quanto gostariam. Pergunta: que certeza o escritor do Salmo 71 tinha? Então ele tinha certeza de que, se continuasse fiel e leal, Jeová sempre o apoiaria e o guiaria, e percebeu com o tempo que Jeová fica feliz quando fazemos o melhor para servi-lo. Leitura do 16. Se você for idoso, pense em como Jeová se sente quando olha para você. Apesar de todas as suas limitações físicas, ele pode ajudá-lo a continuar cada vez mais forte em sentido espiritual. Então, não fique pensando no que você não consegue fazer. Em vez disso, concentre-se no que você pode fazer. Por exemplo, você pode ajudar outros por meio do seu exemplo e por mostrar interesse sincero nas pessoas à sua volta. Você pode falar sobre como Jeová já o ajudou em todos esses anos e também da esperança que você tem nas promessas dele para o futuro. Além disso, nunca se esqueça de que as suas orações podem ser de grande ajuda para outros. A verdade é que não importam nossas circunstâncias. Todos nós podemos dar algo a Jeová e a outros. Pergunta: o que os idosos podem fazer por Jeová e por outros? Então eles podem ajudar outros através de seu exemplo, mostrar interesse sincero nas pessoas em sua volta, pode falar como Jeová já ajudou em todos esses anos e na esperança que tem. E também as orações que você faz pode ser de grande ajuda para outros. Leitura do 17. Você se sente frustrado por não conseguir fazer mais no serviço de Jeová? Pode ter certeza de que Jeová dá muito valor a tudo que você consegue fazer. Você talvez tenha a tendência de se comparar com outros. Evite ao máximo essa tendência. Por quê? Porque Jeová não faz esse tipo de comparação. Por exemplo, Maria deu a Jesus um óleo perfumado muito caro. Já a viúva necessitada contribuiu para o templo com 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Mas Jesus não comparou essas 2 mulheres, em vez disso, ele viu que as duas fizeram com uma evidência de fé. Do mesmo modo,
Jeová dá valor a qualquer coisa que você faça para mostrar sua fé e seu amor, mesmo que você ache que isso é muito pouco. Pergunta: por que devemos evitar a tendência de nos comparar com outros? Porque Jeová, ele não faz esse tipo de comparação. Por exemplo, Jesus não comparou o que a viúva fez com o que Maria fez, mas ele viu em ambas evidências de fé. E Jeová age da mesma forma. Leitura do 18. Todos nós temos dúvidas de vez em quando, mas como vimos, a palavra da verdade, a Bíblia, pode nos ajudar a eliminar nossas dúvidas. Então, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para transformar nossas preocupações em certezas. Sem dúvida, Jeová presta atenção e se preocupa com você. Ele dá valor ao sacrifício que você faz para colocar o reino em primeiro lugar e se sente na obrigação de recompensá-lo. E pode ter certeza de que, para Jeová, cada um dos seus servos leais merece seu amor e cuidado. Então a pergunta: o que vai nos ajudar a eliminar nossas dúvidas? É saber que Jeová se preocupa com a gente, que ele dá valor à decisão de colocarmos o reino em primeiro lugar e que ele se sente na obrigação de nos recompensar. Vamos fazer agora perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como você responderia? Como sabemos que Jeová se preocupa com cada um de nós? Então Jeová no passado, ele olhou para Davi, que até para o profeta era o que menos se encaixava para ser rei. Mas Jeová lê algo que não podemos, o coração. Então Jeová lê o nosso coração e vê a nossa motivação de querer servi-lo de todo o coração. Por isso que ele nos dá sua palavra, orientações e irmãos amorosos. A segunda pergunta: o que devemos fazer se acharmos que as nossas decisões do passado não foram sábias? Então precisamos parar e meditar em tudo que Jeová já fez por nós e o que ele fará ainda mais no futuro. Não podemos invejar os maus, pois, embora vivam aparentemente tranquilos, eles não têm esperança e nós temos. E a última pergunta: o que devemos fazer se acharmos que não somos mais úteis para Jeová? Então devemos nos concentrar no que podemos fazer agora, e com certeza tem muitas coisas. Podemos incentivar os irmãos a continuar servindo lealmente por meio do nosso exemplo. Podemos também continuar usando as orações em benefício de outros. E temos a certeza que Jeová jamais esquecerá do bom trabalho feito por cada um de vocês. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.